Vamos lá então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo essa aula, pessoal do sétimo B da Escola Bento de Abreu, em Santa Lúcia. Vamos ver nessa aula aqui, simplificação de frações, tá? Que é um tema que vocês já viram no centro de mídias, já viram em sala de aula, mas apresenta às vezes alguma dificuldade, né? Que é a divisão dos dois termos da fração, do numerador e do denominador, por algum número que é possível dividi-los, tá? No caso dessa fração aqui, o numerador é 24, o denominador 36, tá? O que a gente tem aqui? Dois números pares, são possivelmente divisíveis por 2. Quando a gente vai simplificar, a gente fala em dividir pelo maior número que a gente conseguir, tá? Poderia ser por 4 aqui sem problema nenhum. Mas quando a gente não sabe, a gente pega os números primos. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, aqueles que são divisíveis por ele e pelo 1 apenas. Não são divisíveis por outro número. E faz a simplificação até obter o resultado da fração irredutível, tá? Vamos ver o que é fração irredutível já, tá? O que é a simplificação da fração? Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio da divisão pelo máximo divisor comum, que no caso seria o maior número, né? Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si. Ou seja, quando não dá para dividir mais esses números aí por um mesmo número. Tá? Por exemplo, não dá para dividir mais por 2, nem por 3, por ninguém. Fração irredutível e fração equivalente. As frações irredutíveis são frações que não podem mais serem simplificadas. Tá? Por exemplo, essa daqui que foi dada aqui, ó, 1/2. Não dá para dividir mais aqui. O 1 é divisível por algum número, que vai dar número inteiro? Não. 1/3 também não. Uma dica, se aparecer o número 1 no numerador, a fração já está irredutível. Não dá mais para dividi-la. Tá? Aí a gente tem o que é uma fração equivalente. Fração equivalente são frações que representam a mesma quantidade, ou parte de um todo. Um exemplo aqui, ó. Você tem aqui o número meio, ó, a fração meio. Meio representa metade de alguma coisa. Quando você fala meio lanche, tá? Meia pizza, é a metade. Se você falar 2/4, que nem tem aqui, 2/4, é 2 pedaços da pizza de um total de 4. Então você está comendo metade dela, a mesma coisa. Só que a representação é diferente, mas numericamente é igual. Representa metade, ou 0,5 no caso aqui. 50%, como vocês preferirem. Se for porcentagem, seria 50%. Meio e 2/4 são equivalentes, correspondem à metade de alguma coisa. Simplificação e equivalência. Quando a gente simplifica uma fração, a gente vai encontrar durante a simplificação, na verdade, o que? Frações equivalentes a ela. Vamos pegar aquele exemplo que eu coloquei no começo, ó, 24 sobre 36. O que dá para fazer aqui? Dá para dividir ambas as frações por 2. Ambos os números, né? Tanto numerador como denominador. 24 dividido por 2 deu 12 aqui. Número 12. 36 por 2 deu 18. Então, obtive a fração 12/18avos, né? Dá para simplificar ainda essa fração? Dá, fiz aqui embaixo. Ó. Dividi por 2, o 12 ficou 6. Dividi por 2, o 18 ficou 9. Né? Mais uma fração aqui, tá? Deixa eu fazer de outra cor aqui. Azulzinho, ó. Tá? Dá para dividir os 6/9 aqui? Lógico que dá. Dá para dividir por 2? Não, porque o 9 não dá para dividir por 2. Sobraria resto.
mas dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3, 3. Deu 2 terços. Aí o que a gente nota? O que a gente nota aqui, ó? 2 terços, 6 nonos e 12/18 são frações equivalentes. Elas equivalem ao mesmo valor, tá? 6 nonos é a mesma coisa que eu falar 2 terços, tá? É a fração 2 terços é a forma irredutível de 6 nonos, a forma irredutível de 12/18 e a forma irredutível de 24/36. Então, todas elas são equivalentes. Quando uma fração é irredutível da outra, elas são equivalentes. Ó. 2 terços está aqui embaixo. 2 terços é a forma irredutível das frações 6 nonos e 2 terços. Está aqui, ó, falando aqui pra gente exatamente isso. Ó. Tá? 2 terços é a forma irredutível da fração 6 nonos e 2 terços. Então aqui não é para ficar dúvida em simplificar a fração mais. Pelo amor de Deus. Agora um exercício aqui, ó. Simplifique a fração 6/18. O que eu vou fazer? Como é o costume aqui nos exercícios que eu estou usando também com o ensino médio. Pausem o vídeo assim que eu mandar. E aí vocês façam o exercício e espera. Eu dou um intervalo aqui de 20 segundos, que é para não dar tempo de, às vezes você sem querer avançar e ver a correção, que é para você fazer. Faça no seu caderno, depois venha ver a correção aqui se você acertou, tá? 20 segundinhos aí e eu volto com a correção. Não esqueça de pausar o vídeo, hein? Muito bem. Vamos lá, será que você acertou? Será que teve dificuldade? Vamos lá. A fração 6/18, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó, nesse quadradinho. Foi dividida por 2, ó. Coloquei até na fração aqui para a gente ver. Ficou 3 nonos, tá? O 3 nonos também é divisível. É só a gente ver aqui, ó. 3 nonos é divisível por 3. Vai ficar 1 terço. Aí o que a gente pode perceber novamente aqui? Vê se você fez certo aí, corrige. Pausa o vídeo e corrige, hein? Então o que acontece? Frações equivalentes. 3 nonos, 6/18 e 1 terço. Sendo que, tá aqui embaixo, ó, 1 terço é a forma irredutível das frações 3 nono e 6/18. Então, pessoal, uma coisa, a aula era curtinha mesmo, que era só para tirar essa dúvida. A gente vai continuar tendo videoaulas aqui pelo YouTube, que eu vou gravar, mas o que a gente tem que fazer? Fazer com atenção esses exercícios. Tem aquela lista que eu mandei para vocês, tem exercícios desse, façam com cuidado, faz no caderno, marca a resposta no formulário, até sexta-feira para mandar, tá? Então tem questão de fração irredutível que você vai ter que analisar e vai ter questão também aí de simplificação. Tomem muito cuidado, porque fração usa muito na vida. Então, pessoal, foi isso. Fontes aí que vocês podem estar acessando, tá? O site da Brasil Escola e o site Escola Educação, tá? Que tem também como simplifica a fração. Mundo Educação, pode acessar, Info Escola, são sites aí que eu tiro maioria do material aí para vocês, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Não deixa de fazer as atividades. Tchau, tchau, até a próxima.